Queridos homens de coragem, estamos aqui mais uma vez num bate-papo entre irmãos, né? Contando com a presença do nosso querido pastor Marcelo Gualberto, que é o diretor nacional da Mocidade para Cristo e também o líder do Homens de Coragem no Brasil. Eu queria dar a palavra ao Marcelo para ele falar um pouquinho para você, homem de coragem, das mais variadas denominações e igrejas. Talvez você não conheça o Ministério Mocidade para Cristo no Brasil. E eu gostaria que o pastor Marcelo falasse um pouquinho do que é a MPC, como a MPC chegou no Brasil, onde nasceu, onde é que existe MPC no mundo, se é só no Brasil ou se algum outro país tem MPC. Então, meu irmão, a palavra é sua. Fica à vontade aí. Tá bom, prazer estar aqui com vocês. Homens de coragem, alegria estar aqui com o Xará, gente da melhor qualidade, o Orni, para falar sobre um tema que me enche o coração. Afinal de contas, já são 52 anos trabalhando na Mocidade para Cristo. Tenho 68, comecei com 16 e nunca deixei de me envolver desde então. A Mocidade para Cristo. Então vamos começar do começo. A MPC nasceu lá em 1944, nos Estados Unidos, quando homens se preocupavam com os soldados que iam e voltavam para a guerra. Você sabia disso, Xará? Não. Que a Mocidade para Cristo nasceu preocupada com os soldados que iam e voltavam da guerra em 1944. A guerra acabou e aí eles começaram com grandes concentrações para jovens. E você sabia, Xará, quem foi o primeiro obreiro de tempo integral da Mocidade para Cristo? Billy Graham. Billy Graham, ficou sabendo. Ele ficou sabendo aqui por 5 minutos atrás. 5 minutos atrás. Então, Torrey Johnson foi o fundador, viu aquele jovem pastor lá no interior dos Estados Unidos. Aliás, eu queria até abrir um parênteses aqui para falar sobre o Museu do Billy Graham. Quem vai lá nos Estados Unidos, viu, Nilson e Marcelo, vocês que vão por lá de vez em quando, tem que visitar lá. Tem um capítulo, tem um momento que é só só dedicado à Mocidade para Cristo. É uma coisa de americano, uma coisa maravilhosa, extraordinária. Mas então, começou lá com Billy Graham, o jovem que Torrey Johnson, que é o fundador, foi lá buscar, né? E começou então a se espalhar pelos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 1952 com o missionário Donald Phillips. E logo depois, em seguida, em 1954, com o pastor Paulo Overholt. Esses são os nossos fundadores aqui no Brasil, que vieram e se instalaram na cidade de Campinas, né? Chegaram em Santos, foram para Campinas, de Campinas a MPC se mudou para São Paulo e de São Paulo ela se instalou definitivamente nos arredores de Belo Horizonte, onde nós temos o nosso acampamento, mais especificamente ali na Grande BH, em Nova Lima, né? no distrito chamado Macacos, São Sebastião de Águas Claras, ou Macacos é a mesma coisa, a gente tem a nossa sede ali, o nosso acampamento. E o ministério se espalhou no Brasil e hoje nós estamos em muitas cidades. Aqui no Brasil nós estamos em mais de 120 cidades. Mas no mundo, até uma frase, viu, Onir, muito interessante, que fala que o sol não se põe sobre a MPC. Porque quando um obreiro aqui vai dormir aqui no Brasil, outro obreiro está se levantando no Japão, nas Filipinas, do outro lado do mundo, para dar continuidade ao trabalho de evangelização de jovens. Então, são mais de 100 países e a gente foca aqui no Brasil no trabalho principalmente de acampamentos e nas escolas, entendendo que a escola é um tremendo campo missionário, né? Temos o trabalho do Desperta Débora, que são as mães que oram pelos filhos, e há 12 anos atrás, 12 anos atrás, esse senhor aqui, ó, meu irmão Oni, me telefonou, queria saber se eu tinha assistido o filme Corajosos. Eu falei que não. Ele falou, então vou aí assistir. Pegou o avião no Rio, foi para Belo Horizonte, chegou lá em Belo Horizonte, fomos assistir, e aí nasceu o movimento Homens de Coragem, que também está debaixo do guarda-chuva da MPC. A MPC hoje trabalha, como eu disse, principalmente com escolas, no trabalho de capelania escolar, que é um trabalho extraordinário, o trabalho de estudantes em ação, que é estudantes evangelizando estudantes, e o trabalho de escola da vida, que são impactos estudantis que nós fazemos, escolas
principalmente escolas públicas, municipais, estaduais, de norte a sul do Brasil. Temos outros trabalhos também na área social, temos um acampamento lá no Pontal do Paraná, um acampamento que tem uma escola de surf, que é o MPC Surf Camp. Temos um trabalho social com crianças lá no Pontal do Paraná, que são as praias que ficam ali a 1h30, 1h20 de Curitiba, e fazemos um trabalho com as crianças também, um trabalho social. Temos um outro trabalho social em Goiânia, o Projeto Amar, que também trabalha com crianças, porque a MPC é uma entidade de utilidade pública municipal em Belo Horizonte, estadual em Minas Gerais e federal. Então, resumidamente, a MPC é isso tudo aí, viu, Oni? É muita coisa, hein, meu irmão? É muita coisa. Agora, algumas curiosidades. O nosso fundador, ele disse o seguinte, que essa Torrey Johnson, que essa organização, ela caminharia de joelhos, porque tudo na MPC seria na base do milagre. E tem sido assim, viu, rapaz? Milagres, 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 para estarmos onde estamos hoje, fazendo o que a gente está fazendo, só mesmo na base do milagre. E nós temos muitos milagres, muitas histórias lindas para contar de jovens, de adolescentes, de crianças, de famílias tocadas, abençoadas através do ministério da MPC, né? E você, corajoso, que está aí nos assistindo, sabe que quando você se envolve com Homens de Corais, você está se envolvendo com uma organização que é de peso, louvado seja Deus. No mundo inteiro é uma organização muito respeitada. Deixa eu falar uma coisa que normalmente a gente nem gosta de falar, porque fica parecendo que é uma arrogância, que é uma vaidade, mas hoje eu vou falar então. Um historiador, isso foi apresentado numa convenção mundial da MPC. Segura essa aí, Xará, essa aí é forte. E um historiador fez uma pesquisa de quais movimentos mais influenciaram a caminhada da igreja, desde quando Jesus pisou aqui até hoje. E o primeiro grande marco, obviamente, foi o Pentecoste, né? Foi ali que tudo começou, a igreja, o derramado do Espírito. O segundo grande mover de Deus na história foi a Reforma, né? E o terceiro chama-se Mocidade para Cristo. Que bênção. Cara, quando eu vi isso, eu me emocionei, porque ele fez uma pesquisa de quantas organizações nasceram dentro da MPC. Então, eu vou citar algumas aqui. Onde nasceu a Associação Billy Graham? A maior de todas, dentro da MPC. Onde nasceu Visão Mundial? World Vision, nasceu dentro da MPC. Os Navegadores, que é uma organização que não tem aqui, mas muito forte nos Estados Unidos. E outras tantas. Aqui no Brasil, por exemplo, Atletas de Cristo, nasceu dentro da MPC. Então, a MPC, eu não falo isso, eu falo isso com temor. A gente não quer se exaltar e nem se vangloriar nisso, apenas agradecer a Deus o privilégio de trabalhar numa organização que tem sido tão relevante para tantas pessoas ao longo de tantos anos. Billy Graham falava o seguinte, que só mesmo no céu nós vamos poder saber o tanto que essa organização foi usada por Deus para evangelizar jovens, adolescentes e crianças ao redor do mundo. Amém. Então, graças a Deus por isso. Essa é forte, Amém. né? E Xará, eu tenho uma inquietação muito grande com relação ao esvaziamento mundial nas igrejas dos jovens. Sim. O adolescente a gente consegue levar para a igreja, mas o jovem fica mais difícil, porque tem o carro dele, chega em casa quase que de manhã, enfim. A MPC tem algum projeto, ou já pensou em ter algum projeto ensinando os pastores a tornar a igreja uma igreja mais atrativa pós-pandemia, principalmente para os jovens? Porque o mundo ele existe até 2019 e um outro mundo foi criado depois de 2020, na minha opinião, porque a revolução tecnológica se acentuou tanto depois da pandemia, né, que a gente vê um encanto dos jovens pela rede social muito grande, e eles estão sendo ministrados durante 10 horas por dia por intermédio de tutoriais de YouTube, explicando, ensinando que muitas das vezes se afastar de Deus é o caminho, né? Xará, essa é uma pergunta que a gente muito interessante e que eu acho que nós poderíamos dedicar um podcast só para isso, mas eu não vou fugir de responder, não. Bem, dizer que a MPC tem um lema, ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Significa a relação entre método e mensagem. Que a mensagem não muda, mas os métodos mudam.
primeiro grande paradigma que tinha que ser quebrado é que não existe santos métodos, existe santa mensagem. Então a primeira coisa é isso, certo? E isso é um problema sério, especialmente nas igrejas reformadas e tal, que não existe método santo, existe mensagem santa. E quando você entrega uma mensagem santa, mas que o invólucro não agrada a juventude, ele rejeita o invólucro e aí, consequentemente, ele rejeita a mensagem, certo? Por isso nós temos que ter sabedoria para tirar o invólucro e buscar um outro método que possa ser mais palatável para a juventude. Isso não é negociar a palavra, nem abaixar. Também acho. Não é, mas é repensar a nossa metodologia. Então eu vou te dar um exemplo muito prático. Durante a pandemia, a MPC teve que se voltar para a internet. E nós estávamos numa reunião no Zoom, na plataforma Zoom, e um dos obreiros disse assim, eles me chamam lá carinhosamente de chefe. Chefe, olha isso aqui. Aí ele abriu uma tela e eu vi, o que é isso? Ele falou assim, tá vendo, olha, esse camarada aqui tá julgando e tem 100 mil pessoas assistindo ele. O quê? Esse outro aqui tá julgando e tem 500 mil pessoas assistindo, olha só. Esse aqui tá julgando, tem 50 mil. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, você não gosta de ir no campo de futebol assistir seu time? Gosto. Pois é, eles não vão no campo de futebol, eles entram aqui na rede e começam a assistir os seus ídolos a jogar. Eu falei, por que nós não estamos nesse negócio? E aí, entramos e criamos um ministério chamado Crossplay. E hoje nós estamos, mas cara, nós temos hoje 3 missionários tempo integral só cuidando de games, tá? E a gente estabelece algumas estratégias maravilhosas para alcançar esse menino que fica jogando 12, 15, 20, 30 horas seguidas, né? Uma dessas estratégias a gente chama de gank. O que é gank? Esses meninos, eles querem também ser famosos, certo? Não é isso? Uhum. Então eles abrem uma live com 0 pessoas assistindo. Não tem ninguém assistindo esses meninos. Os famosos tem 500 mil, tem 100 mil, tem 10 mil, tem 50 mil. Esses meninos estão lá de 11, 12, 13 anos, tem ninguém assistindo eles. Então a gente prepara, cada um na sua casa, umas 30 pessoas e invade a live do menino, né? Vou contar uma história aqui de um menino que estava jogando, 11 anos de idade, e quando a gente invade a live, quer dizer, a gente entra, ele começou a chorar e chamou a mãe. Mãe, tem 30 pessoas me assistindo. E aí a gente começa a conversar no chat e vai se retirando até ficar 2 ou 3 e apresentando o evangelho para ele, né? E aí nós ganhamos o direito de ser ouvido, porque nós estamos falando na linguagem dele, dentro do contexto que ele está vivendo. Teve um outro lá em Três Marias, uma cidade do interior de Minas, que o menino vivia praticamente dentro de um porão, julgando o dia inteiro. E atrás desse menino eu fico emocionado, né, cara? Tinha uma mãe que ora. E a mãe dele orando e nós oferecemos uma Bíblia e ele aceitou a Bíblia, nós mandamos pelo correio, a Bíblia chegou na casa dele e ele fez uma live agradecendo que estava com a Bíblia e a mãe dando glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, como é que você explica? Você fala assim, nós temos 3 missionários. Olha o paradigma que você tem que quebrar. Olha o paradigma. Missionário urbano já é mal visto. É sinônimo de cara preguiçoso. Aí você fala assim, o cara é missionário, o que ele faz? Ele joga videogame. Joga 8 horas por dia. E que isso é um absurdo. Não, rapaz, ele tem que estar jogando para poder estar falando com os meninos. Entendeu? Então, resumindo tudo que você me diz, é o seguinte, irmão. Primeiro, nós temos que repensar nossa metodologia. Ponto número 1. Segundo, nós temos que rogar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Porque não tem os nossos seminários, as nossas formações, não privilegiam o obreiro que vai trabalhar com jovem e adolescente. É verdade. Não privilegiam. Parece até que as igrejas não têm jovem e adolescente, né, Marcelo? Não, o seminário prepara... Não, e parece que Deus, o diabo não quer atacar eles. Não quer. E é o seguinte, você pega, por exemplo, vou falar da minha denominação, da Igreja Presbiteriana. Você pega um currículo, você tem ali 60 matérias, 70 matérias na graduação, no bacharelado, né, de teologia. A gente está muito preocupado com a sã doutrina. Que bom, é isso mesmo, tem que preocupar com a sã doutrina, muita teologia sistemática, etc. Mas o grande desafio, Xará, é como comunicar essa mensagem, essa sã doutrina que não muda a uma geração que está em acelerada mudança. Então nós não temos obreiros. Toda semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, eu recebo um telefonema. Pastorzão,
Me indica um obreiro para trabalhar com jovens. Sabe o que eu falo? Falo, mudou o versículo, meu filho. É assim, obreiro para trabalhar com jovem, quem o achará? O seu valor excede o de muitas joias. Não tem. Você não tem obreiro, porque não está havendo. Então, meu irmão, a formação, a girar essa roda é meio a médio e longo prazo. Nós temos que repensar nossa metodologia e repensar o preparo de obreiros que vão trabalhar com jovens, e não um menino de 23 anos, né, que sai com uma roupa do seminário, que é uma roupa para o adulto, é uma linguagem para o adulto, uma metodologia para o adulto. Então, você não consegue alcançar uma juventude hoje com a metodologia da década de 70. Então, resumindo assim, mas daria uns 3 podcasts, é mais ou menos isso que eu penso, entendeu? Mas aí, Marcelo, me ocorreu que você já citou aí, eu ia citar, é fantástico o lema da MPC. Ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. Eu acho que a pregação do evangelho tem que ir ao compasso dos tempos. Sim. O tempo hoje é outro. Hoje você pode pregar o evangelho jogando videogame. Não é isso? Então, o que eu acho que as igrejas precisam hoje é exatamente isso, é rever a roupagem da mensagem para adequar, não que você vá virar agora um espaço de funk, de pagode, não é isso que nós estamos falando, mas que é preciso entrar no mundo deles para alcançá-los, isso é a pura verdade. É a pura verdade. E aí aquela tal história, né, Marcelo? O jovem, via de regra, e aqui eu vou fazer uma observação que não é específica para igreja nenhuma, mas nem para denominação nenhuma. Mas o jovem, via de regra, não é aquele contribuinte maior da igreja, né? Então, ele ainda está estudando. Se ele for um dizimista fiel, ele vai dar o dízimo da mesada dele, não é isso? Então ele é visto às vezes como alguém que só dá despesa, né? Oni, o jovem dá despesa, né? Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. É o seguinte, brincadeira isso, hein, gente? Provérbio mais idiota que eu falei aqui. Mas é o seguinte, eu estava numa reunião de líderes, de pastores, de uma denominação. E eu estava falando sobre exatamente isso, sobre a importância de a gente repensar método e voltar a atenção para o jovem adolescente, porque afinal de contas, ele é o foco maior do nosso inimigo. Foco maior do nosso inimigo. Isso é óbvio. Essa é a minha inquietação. Você imagina, você, Nick, já tem quantos anos de caminhada com Cristo? 40, 50 anos? Consciente, eu te diria que 55 anos. 55 anos. A probabilidade de você abandonar a fé é 0. Mas e a sua netinha? De 10 infelizmente anos? É muito grande. Não é verdade? E nós sabemos disso, mas vivemos como se fosse o contrário. E não fazemos uma igreja voltada mais para essa menina de 10, de 11, de 15, do que para... E aí eu conversando, falando sobre isso com esses pastores, um teve a cara de pau de falar assim, mas adolescente e jovem não dá dízimo, não sustenta a igreja. Falei, então eu já entendi. Eu já entendi qual que é o seu ministério, entendeu? Porque é justamente isso. O cara acha que, então, eu tenho que fazer uma igreja para o adulto porque ele é que vai pagar a minha conta no final. E isso é abominação. Isso é abominação. Porque ou nós cremos no Deus que tem nos chamado e vamos fazer a obra independente. Porque, gente, aquele que chama a gente paga a conta. Ainda dá o troco. Não tenha dúvida. Ainda dá o troco. Ainda dá uma sobremesazinha bacana pra gente. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Mas é isso. Ao compasso dos tempos, eu sou apaixonado com essa frase. Porque ela é extraordinária. Torre Johnson que falou, esta organização vai caminhar ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Então, muito legal estar na história da MPC, a gente tem um carinho muito grande, e isso é no mundo todo, né? No mundo todo tem essa frase que norteia a caminhada da MPC. Amém. É isso, gente. Agora que você já sabe o que é a MPC, como nasceu a MPC, e que o Homens de Coragem tem a honra de estar sob a direção, a orientação desse ministério Mocidade para Cristo, através do querido e amado pastor Marcelo Gualberto, fique com a plena convicção de que você está participando de um movimento que é embasado na palavra de Deus, que está ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. É isso aí. Amém? Amém. Prazerão, viu?
Você conhece a MPC? Criada na década de 40, a Mocidade para Cristo nasceu nos Estados Unidos com o intuito de organizar o movimento dos jovens e, a partir daí, saíram para vários países do mundo, chegando no Brasil em 1952 com Donald Phillips e depois em 54 com o pastor Paul Overholt. E assim começa a nossa história da MPC no Brasil. O trabalho com jovens e adolescentes em escolas, com cursos bíblicos e o nosso acampamento, que acontece desde 1965. Já são anos e anos de muitas histórias de trabalhos com a juventude brasileira. O trabalho em escola sempre foi uma marca da Mocidade para Cristo através do Estudantes em Ação. O treinamento da MPC tem formado ao longo desses anos líderes que têm trabalhado em várias igrejas e ministérios em todo o território brasileiro. E hoje nós estamos assim, ó. Isso é um pouco do que acontece em nossas temporadas de acampamento. E a MPC é muito mais do que uma temporada. O nosso trabalho dentro das escolas procura formar jovens e adolescentes dentro dos princípios cristãos. O trabalho de capelania fortalece o projeto Escola da Vida dentro das escolas. Também temos o Desperta Débora, que são mães que oram pela juventude brasileira. E o que dizer dos homens de coragem, que têm levantado uma geração de homens fortes e valorosos. E temos também os ministérios de ponta da MPC, o Crossplay, que é o ministério de games na internet. E os Estudantes em Ação, formando uma nova geração. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade.